Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Tem uma mensagem de Deus para poder compartilhar contigo e também uma experiência que eu tive em uma visão e eu quero compartilhar com os irmãos algo muito forte da parte de Deus concernente ao ministério que eu estou pastoreando. Eu vou estar lendo aqui no livro de Hebreus, capítulo 12 e versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Meus amados irmãos, é um pequeno versículo, mas de suma importância, porque vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando fala seguir a paz com todos, é você ter paz com as pessoas, não ter mágoa, não ter rancor, não ter ódio de ninguém. Porque a pessoa que ela tem raiva de alguém, tem rancor de alguém, ela não é em paz, ela não tem paz. Então, embora alguém não tenha paz contigo, que às vezes não gosta de você, mas você tem paz com todos. Então, a pessoa que não tem paz com todo mundo, ela é a pessoa que vive mais infeliz. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que estão em paz e a outra do outro lado está em paz, falta de paz, porque tem alguma coisa contra aquela pessoa. E aqui vai nos orientar dizendo: seguir a paz com todos. Sim, agora, e a santificação? Em nossos dias, essa palavra santificação, ela está ficando escassa, irmãos, no meio do povo de Deus. Não é lá fora, não. Lá fora já é proclamado para todo mundo ver que não tem santidade. As práticas carnais do mundo. As pessoas não querem saber de santificar suas vidas. A palavra santificação quer dizer separação. É a pessoa se separar da massa comum da sociedade, das práticas carnais que a sociedade está praticando. E a pessoa se separar em viver os princípios bíblicos. E como que eu vou me santificar? João capítulo 17, verso 17. Santificai-vos na verdade, e a minha palavra é a verdade. Entendeu? Como que a gente vai santificar a nossa vida? É como diz o salmista Davi em Salmo 119, ao versículo 9, que vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Ele vai dizer: como que o jovem ou o homem vai purificar o seu caminho ou santificar o teu caminho? Ele vai dizer: observando conforme a tua palavra. Você observa, irmãos, que é através da gente observar a palavra de Deus, da gente viver ela, e a gente vai executando ela, que a gente vai se santificando. Por isso que ele vai dizer: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Não tem como ver a Deus com uma vida totalmente descompromissada com a santificação. A santificação nos faz renunciar. Quem se santifica, ele não sai do mundo, mas o mundo sai de dentro dele. Que a santificação tem um poder de arrancar o mundaísmo de dentro da gente. Quando eu falo mundo ou mundaísmo, eu estou se referindo às práticas carnais e mundanas. A santificação, ela não te tira do mundo, mas ela tira o mundo de dentro de você. As práticas mundanas de dentro de você. Você continua vivendo nesse mundo aqui, mas as práticas mundanas, carnais, ela sai da sua vida. Então a santificação é ter um poder de separar da imundície e das coisas errôneas, erradas. Então observe que assim a santificação, ninguém verá a Deus. Nós precisamos santificar a nossa vida. E como? Observando a palavra. E como? Guardando no nosso coração, como o salmista diz: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Como? A gente observando ela, para que possamos nos purificar dia após dia. Se a palavra nos manda orar, a gente tem que orar, porque ela nos manda orar. Se a palavra nos manda vigiar, então a gente vigia
porque a palavra nos manda vigiar. Se a palavra nos manda jejuar, poder matar nossa carne, queimar nossa carne, então a gente jejua, porque a palavra nos ensina isso. Se a palavra manda a gente fazer o bem sem olhar a quem, a gente faz o bem sem olhar a quem. Se a palavra nos ensina a desviar-se do mal, a gente vai desviar do mal. Então, quando a gente começa a executar a palavra, a gente vai santificando nossa vida. E a libertação vai entrando em nossa vida através da santificação, porque a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. Então é a palavra que vai nos santificar, que vai nos libertar, que vai nos transformar e que vai nos aproximar de Deus. E é fácil, irmãos, principalmente para a liderança, a gente prega a palavra de Deus, e a palavra de Deus pregada, ela confronta muitas pessoas. Na sua simplicidade, se abrir o texto, contextualizar ele, pregar ele, isso é o suficiente para poder confrontar as pessoas. E a gente, quando prega santificação, não fica pensando que vai estar assim de pessoas te apoiando e nem atrás de você, que não vai estar não. Eu sou pastor de igreja, dirigente de igreja, sou pastor presidente pela misericórdia de Deus, e eu vejo a dificuldade que é do povo aceitar uma palavra de santificação. Então, é por isso que eu estou passando isso para os irmãos. Por quê? Porque recentemente eu tive uma visão. Nós estamos em propósito na igreja, domingo, 6 horas, nós estamos lá orando até 7 horas, segue a oração até 7 horas, depois segue o culto e assim por diante. E esse propósito já tem um tempo, nós orando. E quando foi domingo, eu estava de joelho dobrado, orando, Deus me deu uma visão. Na visão que Deus me deu uma visão de uma árvore. E a árvore era pequena, irmãos, cheia de frutos. A árvore pequena e cheia de frutos. E a raiz dela, ela foi crescendo para baixo, mas era como se fosse cavando aos poucos. Aí veio uma mão e pegou assim, abraçando a árvore, o tronco dela. Uma mão de uma pessoa humana, normal, não consegue pegar a árvore. Mas a mão veio e fez isso aqui, ó. A mão veio e fez isso aqui. Abraçou o tronco e fez assim. Deu 2 balançadas. E ela foi e soltou e caiu alguns frutos. Quando eu olhei para a árvore, eu vi poucos frutos nela. Vi poucos frutos naquela árvore. E tinha caído alguns no chão. Aí o Senhor foi e falou comigo. Falou assim: meu filho, essa árvore pequena é o ministério que eu te confiei. Ainda está pequeno. As raízes que está se aprofundando para baixo é a estrutura que está criando o ministério. As raízes estão se afundando, se aprofundando. Para quando crescer para cima, ter raiz para baixo. Porque não adianta crescer para cima se não tiver raiz. Quando vem um vento, ou a tempestade acaba com tudo. E o Senhor falou assim: as raízes estão se aprofundando. Está se aprofundando. Não é rápido. Aí o Senhor falou assim: isso é o que? Através da oração, da palavra, de uma vida com Deus. Deus vai dando estrutura ao ministério. E os frutos, o Senhor falou assim, são as pessoas que estão lá dentro, aqueles que dão fruto neste ministério, nessa obra, são os frutos. Só que quando ele fez assim, que ele balançou 2 vezes, caiu alguns. E o Senhor falou comigo: esses que caiu são aqueles que não estão firmes em mim e também não estão firmes no ministério. E esses vão se afastar de lá, vão sair de lá. E o Senhor foi e me trouxe a memória desde o começo do ministério. Falou assim: olha o começo do ministério, o tanto de pessoas que já passou nele e não ficaram. Porque, irmãos, quando a gente prega a palavra de salvação, ela confronta santificação, doutrina genuína, doutrina bíblica, confronta. A pessoa vem, quando é confrontado pela verdade, pela palavra, não é todos que ficam. Ou seja, essa mão que balançava o ministério, eu acredito que é a mão de Deus que movimenta a sua palavra no ministério. Porque a gente ora e pede sempre o direcionamento de Deus
para poder estar ensinando, doutrinando conforme o direcionamento da palavra de Deus e pela direção de Deus. Então, nesse movimento da palavra genuína que balança o ministério, acaba que muitos não ficam porque não estão firmados na verdade. E quem não estão firmados na verdade, eles não querem viver na verdade. Eles vão sair fora. Eles não vão ficar. Alguns vão se afastar, vão voltar para as práticas mundanas. Outros vão procurar um ministério mais de porta larga e assim é por diante. Só que eu entendi o seguinte, nessa visão, para mim não se preocupar. Por quê? Porque Deus mostrando, ficou poucos frutos, mas os que ficou é os que estão realmente do teu lado, é os que estão realmente contigo. Ficou poucos, mas os que ficou vai estar somando, vai estar te ajudando, vai estar aí pregando a verdade, vai estar aí do seu lado, e você pode contar com eles, porque são aqueles que estão de fato firmes e que de fato está contigo nessa obra, neste ministério, nessa caminhada, nessa jornada. Não são muitos. Então, eu pego isso tanto para onde eu estou pastoreando, que não são muitos membros, mas os poucos que lá ficam são aqueles que pegam a mensagem genuína, aqueles que estão ali orando, estamos ali clamando e procurando fazer a vontade de Deus. E na hora certa, as raízes vão se afundando, se aprofundando, e o ministério vai crescendo, mas alicerçado na verdade, alicerçado na palavra, alicerçado pelo direcionamento de Deus, e até chegar aonde o apraz a vontade de Deus. Também vejo isso também na minha vida ministerial peculiar também, porque aonde eu prego aqui no canal do YouTube, nas minhas redes sociais, não é muita gente que vai me acompanhar aqui não, irmãos. Não é muita gente, porque pessoas, muitos querem ouvir, é homens poliglotas, é homens que falam outros idiomas, homens que falam bem, que falam bonito, doutores, mestres. Livro de Timóteo, capítulo 4, e chegarão tempos que não suportarão mais a sã doutrina, e ajuntarão para si mestres e doutores que vão falar conforme as suas próprias, que vão falar aquilo que as pessoas querem ouvir, porque as pessoas ajuntarão para si comichões nos seus ouvidos. Então, por elas ter comichões nos seus ouvidos, jamais vai querer ouvir uma mensagem raiz, uma mensagem bíblica, pautada, alicerçada. Então, eu já entendo que não vai ter muita gente apoiando o pastor Luciano, apoiando o Ministério MPV, apoiando as minhas redes sociais, o que a gente prega, o que as pessoas não gostam de ouvir. Aqui no canal nós traz testemunho, traz mensagem de consolo, mensagem de repreensão, mensagens de exortação, mas todas são bíblicas. Todas são bíblicas. E por todas ser bíblicas, pautada dentro da Bíblia, não é todo mundo que gosta de palavra, irmãos. É a minoria que gosta de palavra. Então por isso que muitas das vezes a gente enfrentamos muitos desafios. Mas uma coisa é certa, a gente estamos com foco no céu. E eu sei de onde Deus me tirou e de onde Deus me arrancou. Então o nosso foco é continuar pregando a verdade, continuar pregando a santificação, continuar pregando salvação, continuar pregando que o céu é real, que o inferno também é real, continuar pregando que existe dois caminhos, porta larga e porta estreita, continuar pregando, embora não fica muita gente no nosso caminho, na nossa vida, mas os que ficar são aqueles que de fato estão com a gente, porque acredita e tem a mesma fé nessa palavra do que a nossa. Que Deus possa te abençoar. Você ore por nossas vidas, ore por ministério. A gente fala ministério MPV, só que é ministério Palavra Viva, que é a Assembleia do Trono de Deus, Palavra Viva. Então esteja orando por este ministério, por esta obra, por nossas vidas, para que possamos continuar dia após dia ensinando esta palavra, pregando a salvação e alcançando almas para o reino do céu, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra, nos ajude compartilhando, em nome de Jesus.